Certo, pessoal, retomando aqui nossa disciplina, agora falando sobre os protocolos, né? Os protocolos de baixo nível, a gente viu que tem protocolos de baixo nível e de alto nível. Começando aqui pelos protocolos de baixo nível, são os protocolos que vão tratar diretamente com a informação, né, com os dados ali. Nós temos aqui o protocolo TCP, protocolo UDP e ICMP, tá? Vou tentar dar para vocês uma visão geral do que são esses protocolos, ok? TCP vem de Transmission Control Protocol, tá? Esse protocolo, lembrando que o protocolo ele é o meio por onde, como ele vai, são os programas que vão tentar padronizar. Só que quando eu digo programas, tá? Não pense que é um programa que nós, usuários finais, a gente vai utilizar, tá? São softwares que vão trabalhar a nível mais gerencial de rede, tá? Então vão estar trabalhando por nós lá, por baixo dos panos, digamos assim, tá? Então, o TCP ele faz a transferência mais segura entre os protocolos existentes, utiliza a técnica de handshake e esse é o protocolo mais utilizado. Essa técnica de handshake ela é uma técnica para tentar assegurar que o dado vai chegar de forma correta lá no destinatário. Então a gente vai ver daqui a pouco que ele faz uma confirmação. Quando handshake seria balançar a mão, né? Confirmar com a mão. Então a gente vai ver que ele segue algumas etapas para tentar garantir que o dado que foi enviado, vamos supor, o cliente A e o cliente B. Quando o cliente A manda para o cliente B, aí o protocolo TCP ele vai ter um critério, né, mais rígido para tentar garantir que esse dado vai chegar lá no cliente B vai tentar garantir que vai chegar lá, né, certo? E aí ele usa essa técnica de handshake para tentar garantir que o dado vai chegar. O UDP, User Data Program Protocol, ele é um protocolo de transferência, ele faz transferências mais rápidas que o TCP, não utiliza tratamento de erros, manda pacotes sem saber se chegará ao destino, utilizado em transferências de vídeo, som, etc. No caso do protocolo TCP, quando ele utiliza a técnica lá de handshake, ele tenta garantir que o dado vai chegar, então ele tem uma preocupação se o dado vai efetivamente chegar, né? Então, já que ele tem essa preocupação a mais, ele vai custar mais a entregar esse dado, né? Porque ele vai ficar fazendo as confirmações no meio do caminho para garantir que o dado chegou lá. Diferente do UDP. O protocolo UDP, ele não faz o tratamento para saber se o dado chegou. Ele está preocupado em mandar dados para o usuário. Então ele está mandando dados para ti e aí tu vai recebendo. Se chegou pela metade ou não, ele não vai reenviar para ti, ele vai só mandar. Como por exemplo o vídeo. Durante tu está assistindo um vídeo, né? É mandado os dados e aí ele está utilizando para enviar o protocolo DP, então ele está enviando direto uma sequência de dados para ti e aí tu vai recebendo. Se de repente uma palavra chegar incompleta para ti, talvez tu consigas compreender dentro do contexto da frase que foi dita, mas o protocolo em si ele não vai se preocupar em reenviar aquela palavra para ti, porque ele está preocupado em mandar e dar vazão nos dados para ti. Então, como ele não tem esse tratamento de erros, ele acaba sendo mais rápido do que o TCP, que tem a preocupação para verificar se os dados, né, se os pacotes de dados chegaram certinho lá no destino, tá? Ele é utilizado, e aí o UDP é utilizado na transferência de vídeo e som, né? Como eu disse, né, quando a gente está assistindo um vídeo, ouvindo uma música pela internet, esse stream que vai chegando, ele é utilizado, chega através do UDP, ou seja, só é enviado, não tem uma confirmação se o dado chegou completo lá. O protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, é utilizado no relatório de erros e outros comandos de rede, como o comando ping, tá? Aí aqui eu apresento a vocês como é que funciona, como seria o funcionamento desse protocolo TCP. Aí notem que a gente vai ter três situações nesse caso, para esse protocolo, tá? Esse primeiro momento aqui é quando a conexão é bem sucedida, tá? Então aí nós temos aqui, deixa eu trocar aqui, aqui. A princípio o cliente aqui ele pergunta para o servidor: oi, vamos conversar? Aí o servidor confirma lá: olá, sim, vamos.
No momento em que o servidor aceita a conversa, é iniciada a conexão TCP entre eles, tá? Então, nesse primeiro momento, o cliente estabeleceu a conexão e o servidor confirmou. Então, começou a conversa entre eles, a conexão. Aí aqui o cliente pega esse pacote. Aí, digamos que ele jogou o pacote. Pegou? Aí o servidor confirma, peguei, pode mandar outro. Caso um dos dois envie um pacote, é esperado uma confirmação do receptor. Então observa que nesse caso aqui o cliente ele enviou um pacote para o servidor. E quando ele enviou o pacote, ele fica esperando que o servidor responda para ele que ele pegou ou não. Então nesse caso aqui foi bem sucedido porque ele falou, pega o pacote. Aí o servidor confirmou, peguei, pode mandar outro. Aí tem a situação quando a conexão é parcialmente sucedida, tá? Aí o cliente aqui pergunta, oi, vamos conversar? Aí o servidor confirma, sim, vamos, então estabeleceu a conexão. Aí nesse caso aqui, o cliente pega esse pacote, pegou? Aí nesse caso aqui o servidor dormiu, não conseguiu pegar. Caso a confirmação não ocorra, a conexão é cancelada e não há mais envios de pacote. Então, viram que o cliente mandou um pacote e ele ficou esperando o servidor responder. Como o servidor não respondeu, então não tem mais envio de pacote. Aí não teve confirmação, né? Então foi parcialmente sucedida. E tem a situação quando ela é mal sucedida. Quando ela é mal sucedida, acontece assim. Ó. O cliente vai e pergunta, vamos conversar? Aí o servidor fala, não. Pronto, aí não tem conexão. Então nesse caso aqui a conexão foi mal sucedida. Tá? Então vejam que o cliente e o servidor, eles tentam conversar, e aí se o servidor disser que não vai conversar, então não tem como estabelecer a conexão. Tá? E aí o que vai diferenciar esse protocolo TCP do protocolo TCP, do TCP para o UDP, é a confirmação dos dados. Né? Vocês viram que lá no primeiro caso, o protocolo esperava a confirmação do servidor. O cliente esperava a confirmação do servidor. Quem determina essas regras de confirmação ou não é o protocolo. Especificamente, o protocolo TCP faz dessa forma. Tá? Então, um manda o pacote, o outro confirma pegou. Ainda tem o seguinte, depois que ele confirma que pegou, aí o cliente aqui ainda vai perguntar, ele confirma a confirmação. Ele vai dizer, eu aceitei, eu vi que tu confirmaste que tu recebeste o pacote. Então, quando ele chama lá de handshake, né, aqui, handshake, o protocolo TCP, ele tem essa estratégia, né, digamos assim, de handshake, e alguns autores chamam de three handshake, como se fosse 3 balançar de mãos, né? Então é esse cara que fala, pega esse pacote, pegou? Primeiro é o handshake. Aí ele responde lá, peguei. Segundo handshake. Aí ele confirma. Eu aceitei, recebi a confirmação de que tu recebestes o pacote. Então, terceira confirmação. Então, é 3 confirmações para ele depois poder mandar um outro pacote. Enquanto que esse aqui, ó, o UDP, ele não tem essa preocupação. Aí olha só como funciona. Ele fala, o cliente fala, pega. Aí o servidor vai recebendo aqui, ó. Vai recebendo. Nesse caso aqui, o exemplo do cliente mandando dados, né? Poderia ser o contrário também. Nesse caso aqui, está enviando vários dados, vários pacotes de dados lá para o servidor. Um deles não foi, mas ele não se preocupa em reenviar aquele que não foi. Ele só continua mandando. Na UDP, é disparado o pacote sem saber se chegará ou não ao destino. Também não importa se o receptor está desligado ou não. Se esse cara aqui estiver desligado, estiver dormindo, como no exemplo anterior, né, do TCP, ele não se importa, ele está mandando os pacotes para lá. Se vai chegar, o protocolo ele não faz esse tratamento de confirmação de se o dado chega ou não, tá? Basicamente é a diferença entre os dois. Aí nós temos aqui protocolos de alto nível. São utilizados para definir que tipo de dados serão transferidos. Dentre os mais utilizados estão o protocolo DNS, POP3, IMAP, SMTP, HTTP e FTP. Tá? A gente entra em detalhes nesse protocolo no próximo vídeo.